da Epístola de João. Todos encontraram? Vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 17. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Do versículo 1 ao versículo 2, João ele encerra a sessão que ele vem falando desde o verso 5 até o verso 10 do capítulo 1. João vem falando sobre o pecado, sobre o homem que diz que está em Deus, mas anda nas trevas, portanto é um mentiroso. O homem não pode jamais dizer que não tem pecado. O homem é sim um pecador e precisa da graça de Deus, do perdão de Deus, para receber o perdão dos pecados. E ele vinha falando sobre isso, mas a gente já falou semana passada. E aqui no versículo 1 e 2 do capítulo 2, ele encerra essa sessão para continuar os seus argumentos para com aquelas igrejas ali da Ásia Menor. Ele os chama sempre de filhinhos, mostrando assim o carinho, o amor que ele tem, o zelo que ele tem por aquela igreja, e se colocando até numa posição, por assim dizer, de pai, né? Como alguém que tem a responsabilidade de educá-los em Cristo, de doutriná-los em Cristo. E ele diz que o motivo pelo qual ele está escrevendo essas coisas é para que os irmãos não vivam na prática do pecado, não continuem na prática do pecado. Que os irmãos não vivam na prática da impiedade. A impiedade é quando o homem age de modo que ele agride a Deus com as suas ações. E aqui ele pede os irmãos para que eles não venham continuar na prática do pecado, na prática de uma vida que venha agredir a Deus através das suas ações, ou transgredir algum mandamento de Deus. Mas ele diz que se alguém pecar, nós temos um advogado, um representante diante de Deus que fala em nosso favor, que é Jesus Cristo, o justo, que não cometeu pecado, que morreu para levar nossos pecados, que ressuscitou para nos justificar.
Então nós temos a segurança, mas entenda a segurança não para nós vivermos na prática contínua do pecado, entregues ao pecado, porque pode ser que alguém, irmãos, por essa segurança de que nós temos um advogado que fala por nós junto ao Pai, né? Alguém talvez por confiança disso vai se entregar ao pecado e achando, não, Cristo está lá para interceder por mim. Mas entenda bem, Ele está dando aqui um conselho, que nós não devemos viver na prática do pecado, que nós devemos a todo custo, somos eleitos, somos escolhidos de Deus, Deus quem nos elegeu para nos salvar, mas devemos viver, irmãos, diariamente, continuamente, combatendo contra o pecado, e não nos entregar deliberadamente a Ele. Todavia, se por acaso, se porventura nessa luta contra o pecado, nessa vida contínua, buscando a santidade, viver a santidade, se por acaso porventura nós pecamos, vacilamos, escorregamos em algum momento, sim, então ele diz que nesse momento nós podemos recorrer a Deus por intermédio de Cristo para buscar o perdão daquele pecado que cometemos. Mas preste bem atenção, ele fala de um pecado por acaso, de um pecado que aconteceu porventura, não de uma prática de pecado contínua. Entenda bem, queridos, surgiu logo ali no final do primeiro século, no começo do segundo século, um pensamento dentro da igreja, do cristianismo, que após o cristão se batizar, ele não poderia mais cometer nenhum pecado, ou no máximo um pecado grave, um pecado assim escandaloso, tipo dar adulterar, tipo matar alguém. Eles acreditavam que não haveria perdão dessas pessoas. Inclusive um dos pais apostólicos, escreveu uma carta, e essa carta, o título que deram a ela é o pastor de Hermas, e esse pastor, ele estava preocupado com isso, ele estava tendo crise dentro da congregação que ele dirigia, e estava havendo pecado dentro dessa congregação, e nessa carta que o pastor de Hermas escreveu, que também é chamado por alguns de revelação, que o pastor de Hermas escreveu, essa carta girava em torno disso. O questionamento dele, é um cristão, pastor de uma igreja. O questionamento dele, a dúvida dele em querer uma resposta, em querer saber, em querer compreender se, porque ele está vendo irmãos pecando, irmãos caindo, e queria saber, amado, se ainda haveria perdão para aqueles irmãos, mesmo depois de eles terem sido batizados. Então, olha como isso é sério. Como cristão de fato, irmãos, foi resgatado, regenerado, foi lavado, mas ele jamais deve viver, se entregar a viver na prática do pecado. O cristão verdadeiro, cristão salvo, selado pelo Espírito Santo, ele peca por acaso. Ele peca por acaso. Ele não se entrega ao pecado satisfeito em estar pecando. Ele peca por acaso e se entristece porque pecou. Preste atenção no seu dia a dia. Infelizmente, no nosso cotidiano, a gente comete pecados. A gente comete coisas impulsionadas pela carne que desagradam a Deus. E a gente se entristece. A gente não fica contente com aquilo, a gente não fica satisfeito com aquilo. Sim, porque isso é uma das marcas do cristão regenerado, nascido de novo. Mas se o cristão peca, e ele peca deliberadamente com prazer pelo pecado, meu irmão, então isso aí não adianta nem estar pedindo perdão a Jesus, que Jesus não vai perdoar, porque não existe arrependimento de verdade no coração dele. Mas o cristão verdadeiro que peca se entristece porque peca e vive constantemente lutando por um pecado, e Deus sabe disso, Deus contempla isso, Deus percebe isso. Obviamente que ele busca o perdão de Deus, ele recebe. Então, nós temos que entender isso. Não vamos se entregar ao pecado, mas se por acaso pecar, a gente tem um advogado, amém? A gente não pode deixar o diabo colocar na mente da gente, não, eu pequei, agora eu vou me
pecar mesmo no mundão, de maneira alguma. Eu pequei, eu errei, eu vacilei, mas eu estou arrependido e quero continuar servindo a Deus. E ele diz, que Cristo Jesus, que intercede por nós junto ao Pai, que é o nosso advogado, nosso representante, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Propiciação e expiação significa o quê? Substituição. Que Cristo ele substituiu o nosso pecado, ao ponto de ele ter removido, apagado, ele cobriu, ele nos cobriu e apagou, removeu o nosso pecado. Ele disse que ele é a propiciação do nosso pecado. Sim. E no verso 3 ele diz: e nisto sabemos que o conhecemos. Quando conhecemos a Cristo, como é que a gente sabe que conhece a Cristo? Como é que eu sei que eu conheço Jesus? Porque eu ouvi alguém falar dele? Não propriamente isso que ele quer dizer. Ele diz que nisso eu sei que eu conheço Jesus. Quando? Se guardo os seus mandamentos. Ou seja, uma das principais características, e João está falando isso aqui, eu falei para vocês no começo, por causa de muitos intrusos que estavam entrando dentro da igreja, disseminando heresia ali na região da Ásia. Essa carta ela circulou na região da Ásia Menor, entre as igrejas da Ásia Menor. A princípio foi escrito direcionado para lá, e ali estavam levantando heresias ali. Então João está, de uma certa forma, nesse momento, irmão, tentando iluminar a mente dos irmãos por essa palavra fé verdadeira, para que os irmãos possam perceber que aqueles homens que estão ali discordando da mensagem apostólica não são de Deus, não conhecem Jesus. Porque João diz aqui, nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Ou seja, se chegar alguém com uma doutrina de modo que essa doutrina me leve a guardar um outro mandamento, uma outra palavra, que não seja aquilo que Cristo ensinou, eu não devo seguir. Está sendo pregado por alguém que não conhece a Cristo. Eles tentam, olha sempre os hereges e falsos profetas tentam introduzir heresias através do nome de Cristo. Sempre os hereges e falsos profetas tentam introduzir heresias escondidas atrás do Evangelho, atrás da mensagem de Deus. E João estava dizendo que tem que ter cuidado com isso, porque não é apenas falar dos mandamentos de Deus, falar da palavra de Deus, mas é o guardar a palavra de Deus. Esses sim conhecem a Deus, se guardar. Então você vai conhecer os líderes, as ovelhas verdadeiras, os mensageiros que andam pregando aí, se eles guardam a palavra de Deus, que foi ministrada nos últimos tempos por Cristo e pelos seus apóstolos. Eles guardam essa doutrina, zelam por ela e deixam na verdade. Mas se não, ele diz no verso 4, aquele que diz eu conheço Jesus e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não há verdade. Então isso, irmão, é algo muito importante para a gente aprender. Surgir qualquer pessoa dizendo eu conheço Jesus, e hoje o Brasil está cheio. Você vai em toda esquina, está lá alguém se benzendo, eu conheço Jesus. Está lá o outro tomando uma cachaça, eu conheço Jesus. Está lá o outro saindo com uma prostituta que não é a mulher dele, vai para algum lugar, cometer um ato íntimo com ela, eu conheço Jesus. Está lá pastores engravatados em cima dos púlpitos, nas ruas, nas praças da televisão. Está lá crentes levando a Bíblia, se batizando, tomando Santa Ceia. Eu conheço Jesus. Todavia, o apóstolo diz que o que revela de fato que nós conhecemos Jesus não é apenas o dizer que conhece, mas é quando o homem guarda a palavra de Deus. Você quer saber se você conhece Jesus? É só você olhar se você está guardando a palavra dele. E esse guardar, pelo guardar, irmãos, é crer e praticar. Não é pegar e colocar na gaveta, não. É crer e praticar. Mas ele diz que se alguém diz eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Lá no Evangelho de João,
eu não me recordo agora qual o capítulo, os irmãos aí talvez vão lembrar, quando Jesus disse assim: aquele que me ama, guarda a minha palavra, e aquele que não me ama, não guarda a minha palavra. Então Jesus colocou isso, e por isso João está colocando aqui. Por quê? Porque João, a princípio, ele deu autoridade à mensagem dele, não se identificando como um apóstolo, mas dizendo que ia falar o que ele aprendeu de Jesus, que ele ouviu Jesus falar. Então João está passando o ensinamento que ele aprendeu do próprio Filho de Deus. 21 não. 14, 21. João 14, 21. O presbítero brasileiro, ele disse: se alguém me ama, guarda a minha palavra. Se não me ama, guarda a minha palavra. Isso se manifesta. Então é de se estranhar pessoas que dizem que conhecem Jesus ou amam Jesus, mas não amam a palavra dele. É de se estranhar pessoas que dizem que amam Jesus, conhecem Jesus, mas não leem a palavra dele, não estudam a palavra dele, não examinam a palavra dele. Sim, é estranho isso. Mas o crente que realmente ama Jesus, conhece Jesus, aliás, ele o ama, ele manifesta isso aprendendo a palavra, estudando a palavra, lendo a palavra, examinando a palavra e guardando. De outro modo, a pessoa não passa de um mentiroso, um enganado. No verso número 5, ele diz: irmãos, perdoa, né? Obrigado. Mas no verso 5 ele diz aqui, ó: mas qualquer que guarda da sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Olha aí. O homem que guarda a palavra de Deus, que guarda os ensinamentos de Cristo, que vive, que aplica como única regra de fé, ou seja, a única coisa naquilo que ele crê, que ele confia e prática, que ele aprende para praticar. Sim, o homem que faz isso, ele realmente está aperfeiçoado no amor de Deus. Sim, ele está aperfeiçoado verdadeiramente no amor de Deus. E nisto, por quê? Porque quando o homem vive a palavra de Deus, o que Jesus ensinou, ele vai viver o amor. Porque Jesus ensinou o amor. E João, você sabe que as cartas de João giram muito em torno disso, principalmente a primeira. E o Evangelho gira muito em torno do tema amor. Em muitos momentos João aborda esse tema. Sim. Então, se Cristo ensinou o amor, perdão, a tolerância, a misericórdia, a compaixão, a piedade, o socorro ao necessitado, ao pobre, ao irmão, então o cristão que ama a Deus, guarda a palavra de Deus, está aperfeiçoado no amor e vive o amor e pratica o amor de Deus. O amor de Deus se revela através dele para com o seu próprio, para com o seu irmão. E no verso de número 6, ele diz: aquele que diz que está nele deve andar como ele, deve também andar como ele andou. Se eu estou em Cristo, eu também vou andar como Cristo andou. Então nós precisamos conhecer como Cristo andou e andarmos como ele andou. O próprio Espírito de Deus, o próprio Espírito Santo que habita em nós, vai nos conduzir a andarmos dessa forma, a andarmos dessa maneira, andarmos em santidade, andarmos em compaixão, em amor, em misericórdia, em piedade, andar em temor a Deus, em obediência a Deus, em se desviar do pecado, se desviar do mal. Vamos andar dessa maneira? Sim, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Não é que ele esteja dando uma ordem para os irmãos andarem como Cristo andou, mas ele está dizendo que o verdadeiro cristão se revela dessa forma, andando como Cristo andou. Porque, irmãos, entenda uma coisa: não adianta nada. Um irmão escreveu para mim, perguntando: mas pastor, e a questão de roupa para a mulher? Lá Paulo falou para Timóteo, Pedro falou, mas eu estou entendendo aqui que parece que Paulo não está, Pedro não está obrigando as mulheres a deixar de usar as joias, os pesados de cabelo, as maquiagens. Está só dizendo que essas coisas, elas não são essenciais. O que é essencial realmente
é o homem interior dentro da mulher. Eu fui explicar para ele, irmão, a mulher santa, a mulher de Deus, que tem o Espírito Santo, ela santifica o seu exterior inevitavelmente. Ela não segue os modismos mundanos, os modismos das novelas. Ela é santa, ela tem o temor de Deus. Ela não anda adornada como uma rainha do Egito, como uma imperatriz babilônica. A Bíblia mostra, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, como é que as mulheres santas andavam, e mostra que elas andavam em simplicidade. Então não adianta nada um irmão chegar e adotar a postura, não, agora eu vou tirar isso, vou tirar aquilo, e vou andar na simplicidade, simplesmente por legalismo. Isso não vai ter poder nenhum sobre a sua vida. A ação dessa transformação, dessa mudança na vida da mulher, deve ser em consequência do seu temor a Deus. Em consequência do entendimento, da compreensão da vontade de Deus e o temor que ela tem a Deus. Porque hoje o que existe muito, irmãos, no meu povo de Deus, é uma fantasia de mulher de Deus, onde mulheres se fantasiam com roupas, vamos dizer, de mulheres santas, mas na verdade não são convertidas. Todavia, a mulher santa, ela também se atavia com santidade, e não com exagero, com exibição aparatosa, com ostentação, mas com simplicidade e humildade. Então, é o que ele está dizendo aqui. Não é que ele está dizendo que, irmãos, vocês são obrigados a andar como Jesus andou. Está adianta o cara tentar imitar Jesus no que ele andou e não está fazendo isso, irmão, por uma obra do Espírito Santo. Não vai adiantar nada. Isso não passa de um legalismo religioso. Mas João está dizendo, irmãos, que quando eu tenho o Espírito Santo, que quando eu nasço, sou um novo nascido do Espírito, então, inevitavelmente, irmão, eu ando como Jesus andou. Eu ando como Jesus andou. Não é um esforço, não é um sacrifício, não é uma dor, não é aquela coisa arrependida, não. Mas é algo que está dentro dele, que flui da presença do Espírito Santo. Ele anda com Cristo e Cristo que está nele, e conduz ele dessa maneira, dessa forma. E no verso número 7, ele diz: irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos digo, um mandamento novo. Aliás, outra vez vos digo, vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. O que é isso? Parece uma contradição, né? Primeiro ele diz que está escrevendo um mandamento novo, mas antigo. Depois ele diz que está escrevendo um mandamento novo, sem explicar o que havia acabado de falar. E aqui parece uma contradição, quando a gente olha assim logo de cara. Mas o que acontece que João está falando? Levíticos 19 e 18, quando Moisés estava ali falando de algumas leis que Deus havia dado a ele, nessa lei dizia o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você vê Jesus também reverberando isso nos evangelhos, quando ele é arguido pelas lideranças judaicas, pergunta: qual é o grande mandamento, Jesus? E Jesus diz: o grande mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o amor, com a força, e o próximo como a ti mesmo. Esse era o mandamento antigo. Então João diz: eu não estou escrevendo um mandamento novo, eu estou escrevendo um mandamento antigo, que já que ele foi dado, que é o amor. Aí ele vai e diz no verso de número 8, né? E agora eu vou escrever um mandamento novo. Mas esse mandamento novo, irmão, é exatamente o mesmo mandamento antigo, que é o amor. Você, por exemplo, olhar em João, capítulo 13, versículo 34, Jesus diz assim: ó, um novo mandamento vos dou, que vocês se amem uns aos outros. Ou seja, o mandamento antigo que João diz: eu não vou dar um mandamento novo, vou dar um mandamento antigo.
Porém, eu vou escrever um mandamento novo, mas gira tudo em torno do amor. Tanto o mandamento antigo que deu para Moisés para os israelitas, como o mandamento novo que Cristo deu para os seus seguidores, é o amor. O mandamento antigo, ama o teu próximo como a ti mesmo. O mandamento novo, ama-nos uns aos outros. Em caráter ali, amar o próximo como a si mesmo, se refere a qualquer pessoa. E amar o irmão, aí ele já fala no âmbito da igreja. Amem-se uns aos outros, ao ponto de dar minha vida uns pelos outros. Vai falar lá no capítulo 3 desse mesmo livro, mas a gente vai deixar para quando chegar a hora, né? A gente olha lá. Então esse mandamento antigo, mandamento novo, que ele se refere aqui, é o amor. Observe que o amor é um mandamento de Deus, tanto antigo como novo. O mandamento antigo, ama o seu próximo com a si mesmo. O mandamento novo, ama isso uns aos outros. Por que isso, amado? Porque de repente podia ser que os cristãos entendessem o seguinte: fizesse tudo de bom para as pessoas lá fora, desse um bom testemunho, fizesse o bem para elas, o necessitado, o faminto, desse esmolas, enfim, manifestasse o amor de Deus para aquelas pessoas, levando o evangelho para elas, tentando buscar, pregar o evangelho para resgatá-la das trevas. Mas de repente a gente ia poder esquecer-nos de casa, e esquecer dos irmãos. Só para você ter ideia, tem crente, tem cristão que para socorrer alguém lá da rua, de algum lugar, ele socorre. Mas quando se trata de perdoar um irmão que lhe agrediu, que lhe fez algum mal, aí ele não perdoa. Então não adianta amar o próximo e não amar os irmãos. Mandamento antigo, novo, amor. E nós precisamos disso. Amar o próximo a nós mesmos, ajudar, socorrer, fazer o bem, sim, mas também, ou principalmente, os domésticos da fé. É triste, muitas vezes, que acontece no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Pessoas, irmãos, intrigadas dentro da própria igreja. Irmãos com raiva uns do outros dentro da própria igreja. Irmãos falando mal dos outros dentro da própria igreja. Sim, eu já ouvi muito sobre essas coisas. Então, meu irmão, se você está aí praticando amor para com o próximo, não está amando o seu irmão dentro da própria igreja, você está em falta diante de Deus. Então, o que vale aqui é o mandamento antigo e novo, que é o amor. Amém, igreja? Ele fala no verso 9. Fala agora do amor para com o irmão. Aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Olha aí, o que ele está falando? Que se alguém diz que está em luz, mas eu não gosto, eu detesto o irmão, ele diz que você está em trevas. Mas ele diz no verso de 1 a 10: mas aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Por quê? Porque quando você detesta o irmão, você além de estar nas trevas, você está escandalizando. É isso que ele está falando. Você está escandalizando. E no verso de número 11: aquele que aborrece o irmão está em trevas, e anda em trevas, não sabe para onde devo ir, porque as trevas me cegaram os olhos. Que é isso? Eu sou crente, eu amo a Deus, eu amo Jesus, como ele vai falar também no capítulo 4, depois vai chegar lá. Amo a Deus, amo Jesus, mas não detesto o amor.
Ele disse: não, meu irmão, você está em treva, você está desorientado, você não sabe nem para onde está indo. Ele vai falar, né? É inevitável dizer: sim. Como eu posso amar a Deus a quem não vejo e não amar o meu irmão a quem eu vejo? E ele disse: então, é importante a gente entender isso. Parece até que João está escrevendo isso baseado nas informações que ele tinha. As cartas, irmãos, as epístolas, cartas apostólicas escritas, todas elas eram escritas baseadas naquilo que eles tinham tomado conhecimento. Todas as cartas, Paulo escreveu as 13 epístolas dele baseado no que ele tomou conhecimento daquela igreja que ele estava escrevendo na carta. E ele escrevia para resolver situações, para resolver problemas, para orientar como se conduzir. Do mesmo jeito que João usou. Então João, para dar-nos a entender que ele foi informado que estava vendo isso dentro da igreja. Olha, João, tem irmão lá ceando, tem irmão lá participando da Santa Ceia, tem irmão lá da paz do Senhor, tem irmão lá que é batizado, tem irmão lá que anda na rua evangelizando, mas é que dá para todo irmão dentro da igreja. E João diz: foi, fala para ele que ele está em trevas. E essas trevas aqui, como nós já vimos no capítulo 1, é o pecado. É a falta da iluminação de Deus na vida dele. Não tem como ser convertido e estar nas trevas e detestar o irmão. Não. Desejar o mal para o irmão, querer o mal para o irmão, fazer o mal para o irmão, amar a cilada para o irmão. Não. Aí ele fala: diz que ele está cego, não sabe nem quando está indo, porque a treva cegada dos olhos. É como um homem que está andando dentro de um quarto escuro, de um salão escuro. Você andar aqui dentro com a luz brilhando é fácil, você for andar com tudo apagado é escuro. Você pode tombar num fio desse, pode topar numa cadeira dessa, você pode cair naquele batente ali. A treva cega os olhos, a pessoa não sabe o caminho ela está indo. Ela vai achando que está indo mais ou menos no caminho certo, mas não. Está cega, as trevas encegadas. Então a caminhada cristã também, irmão, ele diz que existem essas trevas que cegam o entendimento do homem, ele achar que está andando no caminho certo, mas na verdade está errado. E quando isso acontece, pastor, porque eu acho que estou andando na luz, mas estou andando na treva, quando eu detesto meu irmão. No verso 12 ele diz: filhinho, escrevo-vos porque pelo seu nome, o nome de Cristo, nos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. O que nós podemos entender aqui no verso de número 12 até o verso número 14? Uma hora ele fala filhos, outra hora ele fala pais, outra hora ele fala jovens. O que nós podemos entender, irmãos, é que duas coisas. A gente pode entender, compreender duas situações. Primeiro, que João está falando para pais biológicos que geraram filhos, homens. Em outro momento pode ser que João está falando também para jovens, né? Pessoas aí de seus 12, 15 anos, 17 anos, até 20 anos. Irmãos, pode-se entender que ele está falando para a congregação inteira. E aliás, quando fala dos jovens, ele fala da força que os jovens têm para resistir ao pecado, para vencer o maligno. Mas também podemos compreender, irmãos, que ele está falando, usando o termo jovens, pais, irmãos, ele pode estar colocando isso se referindo à maturidade espiritual. João pode estar querendo dizer
Enfim, João está se referindo a isso. Mas o certo, amados, é que, se João está se referindo a isso, o ideal é que todos nós, irmãos, atingimos uma maturidade espiritual. Você vê Paulo, em uma de suas epístolas, ele fala da meninice dos irmãos. Ele diz aos irmãos: não pode falar como mais espirituais, porque os irmãos ainda são carnais. Não pode falar a ele como pessoas maduras, porque eles ainda são meninos do mundo espiritual, quando na verdade já teriam que estar avançando na doutrina do conhecimento da vontade de Deus. Porque, irmãos, eu vou lhe dizer, existia dentro da igreja ali, naquela região ali da Ásia Menor, a gente vão falando sobre isso, porque alguns meninos na fé estão querendo se deixar levar pela doutrina gnóstica, que é uma das principais, que está surgindo no final do primeiro século, que se manifestou realmente como fosse no começo do segundo século. Aquela doutrina gnóstica docentista que dizia que não, Jesus de fato ele veio ao mundo, nós cremos nele, mas ele não nasceu com um corpo humano. Aquilo era apenas uma aparência. Jesus era só aparência. Irmão, e por incrível que pareça, no final do primeiro século, no começo do segundo século, irmão, tinha muitas congregações divididas com isso. Você não acredita? A gente já lê isso aqui, não vê por que o senhor está preocupado com isso. Quando você vai para os livros históricos, para algumas coisas históricas, principalmente no primeiro século, no segundo século, começo ali, você vai ler, por exemplo, Inácio de Antioquia, alguma coisa que ele escreveu, que é do primeiro século. Policarpo de Esmirna, que é também final do primeiro século, começo do primeiro século. Você vê essas coisas acontecendo dentro da igreja. Cristãos, comunidades cristãs, irmãos, divididas por conta da doutrina gnóstica. Irmãos dentro da igreja brigando: Jesus não era carne e sangue, Jesus não era homem, era só uma imagem. Não, Jesus era carne e sangue, sim, porque João falou isso, que Jesus, o verbo se fez carne e tinha essa confusão na igreja. Então, irmãos, dá-nos a entender que João, nesse momento, irmãos, ele está exatamente combatendo isso. Irmãos, vocês têm que parar de ser meninos. Vocês são jovens, mas vocês podem resistir ao maligno, às falsas doutrinas, às heresias. Vocês têm que ser maduros na fé. Então, amados, infelizmente, sempre ouvi isso dentro da igreja: meninice espiritual. O presbítero Pedro Cléris, que contava ontem sobre o culto que ele estava realizando, e sobre pessoas que visitaram a congregação, que ele estava lá pregando, congregação de Plano do Sábado, e falando, irmão, de pessoas alguns já há algum tempo na igreja, e tentando refutar o que ele estava pregando, e o Cléris agora ia tentando explicar, que ele estava colocando na cabeça da pessoa, mas não entrava. Não entra. Meninos que aprenderam uma doutrina errada e pronto, se agarraram a ela, porque abriu a mente para receber a doutrina verdadeira. É como uma criança que o pai diz: ó, meu filho, pega essa cor aqui, que cor é essa aqui, igreja? Hã? E o pai chegou e disse: meu filho, isso aqui é preto. Um meninozinho de 2 anos, isso aqui é preto. Preto, papai? Preto. Aí o meninozinho foi andar com os coleguinhas dele, olha lá, preto. Os outros colegas: não, é branco, é preto. E o menino brigando, dizendo que era preto, porque era preto, que tinha que ser preto, porque o pai dele disse que era preto. E assim, não, tá cheio de igrejas assim. Meninos, infantis. Isso existe hoje. Jovens, né? Infantis. No sentido espiritual da igreja. Os filhinhos devem entender que os filhinhos, João usa esse termo no verso 12, suponho eu, como ele já citou no versículo 1, capítulo 2, está querendo passar para aquelas pessoas. Primeiro ele passou da maturidade que ele tinha, do conhecimento que ele tinha, da autoridade que ele tinha, porque ele ouviu o próprio Jesus, testificou isso através do tato, e teve lá com Jesus, e agora eu vou passar as palavras que Jesus estão aqui, e vocês são filhinhos, assim, para aprender. Então João está querendo dizer para aqueles crentes que eles têm que ouvir o que ele está falando e aprender.
E não da uma de crente, irmão, oreudo, que acha que sabe tudo e não quer abrir mão para receber o que é real, o que é verdadeiro, o que é correto. Você acha que quando Jesus ele estava lá com Pilatos e Jesus disse: olha, para isso eu nasci, eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. E Pilatos diz: o que é a verdade? Você acha que Pilatos perguntou aquilo porque ele conhecia a verdade de Jesus? Não. Pilatos perguntou aquilo porque ele era relativista. O que é relativista? Relativista, entre outras coisas, significa pelo fato dele entender o seguinte: o que para mim é verdade, para você pode não ser. O que para você é verdade, para mim pode não ser. Para ele é relativo. Por exemplo, o Clésio tem um conceito de algo que é verdadeiro, o meu conceito discorda com ele e pronto. Eu acho que a verdade é pelo conceito de cada ser humano, mas Cristo falou de uma verdade absoluta, não depende do conceito. A palavra de Deus é a verdade, então o homem crer nela é a verdade, se o homem deixar de crer a verdade do mesmo jeito, acabou. Então Pilatos não estava ali, não era que ele ia aprender. Quando ele perguntou o que era a verdade. Então, Pilatos já tinha suas convicções. Não podemos ser desse jeito. Nossas convicções devem ser alicerçadas aonde? Na palavra de Deus. No final do primeiro século, já na morte do apóstolo João, começando o segundo século, a igreja estava numa confusão tão grande doutrinária, tão grande, mas tão grande, o irmão estava praticamente atordoado. Você vê o esforço de Paulo, de Pedro, de Judas, de Tiago, escrevendo cartas, João já perto de morrer, escrevendo mais cartas, mas ainda assim o povo estava lá meio atordoado, meio confuso. Aí então, irmãos, Deus levantou alguns líderes naquele momento para ensinar para o povo o seguinte: vamos guardar o que os apóstolos ensinaram. Morre aqui. E o povo entendeu: então é isso. Vamos guardar e viver e crer no que os apóstolos, nosso Senhor, ensinaram. Que eles foram escolhidos por Cristo, foram inspirados por Cristo, eles andaram com Cristo, aprenderam com Cristo, deram a vida pelo Evangelho. Vamos alicerçar nossa vida que eles ensinaram. E daí eles começaram a ser organizados doutrinariamente, eles estavam atordoados. Então, amados, a gente tem que tomar muito cuidado para nós temos que entender que nós somos filhinhos. E nós temos que estar sempre dispostos a aprender aquilo que é verdadeiro, que vem da parte de Deus pela sua santa palavra. E não de outras fontes, mas pela palavra do Senhor. No verso 15 agora, até o 17, né, já para a gente concluir, ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Concupiscência, irmão, é desejo. Desejo. E ele está falando para os irmãos que nós, no momento algum, a igreja daquele tempo e a igreja de hoje, deve amar o mundo. Quando ele diz amar o mundo, ele não se refere à terra, à pedra, ao sistema ecológico, não é essas coisas. Ele se refere às coisas que há no mundo. Sejam, ele vai falar aqui de quê? De desejos, de coisas que atraem desejo nos olhos. Ele vai explicar o que ele está falando. Coisas que atraem a cobiça do homem. Ai, eu quero aquilo ali.
coisas que atraem a concupiscência da carne, o sexo, orgias, bebedeiras, coisas que estão no mundo, essas coisas que atuam no mundo, que agem no mundo, que são presentes na sociedade. É isso que ele está falando. Práticas presentes na sociedade, exercidas pela sociedade, que são contrárias à vontade de Deus, à palavra de Deus, os princípios de Deus. Então o homem não deve amar o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele diz que tudo que está no mundo, ele vai falar da carne, aquilo que gera desejo, prazeres pecaminosos, né? Porque tem coisa que dá prazer bom. Por exemplo, você está com fome e come, é um prazer bom, né? Está com sede e bebe, é um prazer bom. Você é casado, legitimamente casado, e tem um ato íntimo com a sua esposa, é um prazer bom. Mas coisas que são contrárias à natureza de Deus, que agridem a Deus e que dão prazer ao homem, diz: não pratique isso, não ame essas coisas, não sejam presos a elas, não pratique essas coisas. Concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Soberba da vida também, irmão, é traduzido por ostentação de bens. O que é ostentação de bens? Ostentação, a palavra ostentação significa apresentação aparatosa. O que é isso? Aquela pessoa que quer andar igual um pavão, cheio de coisa em cima dele. Isso mostra. Todo tipo de apresentação aparatosa, com aparatos, né? Com aparatos. O cara vai comprar, por exemplo, eu vou comprar um carro. O cara compra um carro de R$1 milhão, R$500 mil. Apresentação aparatosa. E para quê? Para ele chegar nos lugares, descer do carro, ele quer chamar a atenção para si, ele quer aparecer. Sim. Então, apresentação aparatosa. Presente isso, prospecto do mundo. Isso é soberba da vida, soberba. Isso, a apresentação aparatosa mostra que aquela pessoa é soberba, ela é exibida. Ela é exibida. O Evangelho nos ensina a nos contar com coisas simples. Coisas simples. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Um relógio. Vamos trazer um relógio. O cara vai comprar 15, 20 mil reais no relógio. Ostentação. O cara precisa de um terno. Ele vai dar 5 mil reais no terno. Ostentação. Vai dizer: o meu terno, não sei nem marca de terno. O meu terno é sei o que lá, de algum estilista famoso. Ele vai comprar um sapato e vai dar R$1.500 no sapato, para poder mostrar o sapato, todo mundo olhar e ele dizer: o sapato é 15 mil. Tudo que ele faz é em torno para se exibir. Tem isso ou não tem na sociedade? É só o que tem. Mas o pior que o João está falando isso aqui para a igreja. Parece que estava tendo isso também dentro da igreja. Dentro da igreja. Ele disse que isso não era para ter dentro da igreja. Então, e ele alerta os irmãos, que os irmãos não devem amar essas coisas. Ah, irmão, quantos irmãos vivem inquietos porque o coração está lá nas coisas do mundo? Quantos irmãos estão aí amando o Fortaleza, o Ceará, o Flamengo, o Vasco, a Gama? Quantos irmãos estão aí amando o MMA, o UFC? O amor por essas coisas transitórias, passageiras, efêmeras, que não tem valor nenhum espiritual diante de Deus, que são apenas ídolos criados pela sociedade, torna a sociedade cada vez mais idólatra. Ele diz, amado, que não adianta nos prender a essas coisas ou colocar o nosso coração nessas coisas, porque ele vai dizer: o mundo, essas coisas são todas do mundo. Ele diz que não vem de Deus essas coisas, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tudo no mundo que o homem ama
as riquezas, as conquistas terrenas, tudo isso passa. O homem morre e volta, mas que o homem é como a erva, e a glória que ele ajuda, as riquezas que ele ajuda, é como a flor da erva. A erva murcha, a flor cai, desaparece toda a sua glória. Tudo no mundo, estamos chamando mais aqui, irmãos, para a igreja. Não adianta colocar o coração nas coisas desse mundo. Viva no mundo, mas não com amor por ele. Ande no mundo, mas não com amor por ele. Claro que João entendia perfeitamente que um ser humano, obviamente, ele precisa possuir algumas coisas. Por exemplo, o ser humano precisa ter uma casa para morar. Em outros casos, o ser humano precisa ter um transporte para andar. Enfim, o ser humano precisa de coisas materiais para sobreviver na terra. Mas é como se estivesse dizendo aqui, irmãos, para nós: vocês vão possuir o que vocês precisam, mas não coloquem uma boca, coração nelas. Porque há uma diferença muito grande quando se possui algo e coloca o coração ali. Ele não serve ninguém com aquilo que ele tem. Se tem alguém que não serve, pessoa que não serve ninguém com aquilo que ele tem, é porque o coração dele está lá. Mas uma pessoa que tem alguma coisa e serve o próximo, a igreja, os irmãos, com aquilo que ele tem, então ele tem, graças a Deus, e o coração dele não está lá, e graças a Deus que ele serve a igreja, os irmãos da obra, todas as pessoas com aquilo que ele tem. Então ele disse que tudo isso passa. Tudo isso vai passar. Me lembro do que Pedro fala no capítulo 3, me lembro se é da primeira ou da segunda epístola, quando ele fala do momento que o mundo vai passar. Fala de um grande estrondo, fala do sol, a lua, as estrelas do céu, as obras que lá estão, tudo explodindo. Ele fala das obras que estão na terra, construções e tudo mais, tudo pegando fogo. E tudo que o homem sonhou um dia, toda a beleza, todas as glórias terrenas que o homem construiu para si, desaparecerão, pegarão fogo, serão destruídos. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece, até quando? Para sempre. Então, o homem que coloca o seu coração nas coisas terrenas, ele vai passar junto com elas. Elas vão deixar de existir, ele vai passar com elas. Mas o homem que coloca o seu coração para amar a Deus, para obedecer a Deus, este homem vai permanecer por toda a eternidade. E ainda vai usufruir de riquezas muito, infinitamente maiores do que as riquezas terrenas. Então, querida igreja, coloque o seu coração em Deus. Coloque o seu coração nas coisas de Deus. Não é tempo perdido você deixar de fazer alguma coisa para ler a Bíblia. Não é tempo perdido você deixar de fazer alguma coisa para orar. Não é tempo perdido você deixar de fazer alguma atividade, alguma coisa para estudar a palavra, para vir ao culto, para cultuar a Deus. Não é tempo perdido. E colocar o coração nas coisas que são de cima e se contentar com a simplicidade aqui na terra. Fique tranquilo. Isso é um fardo que Deus tira de nós. Mas quando o homem faz o contrário, tira o coração das coisas que estão em cima e coloca o coração das coisas que estão na terra, ele vive com fardo. Porque ele vive querendo ser igual aos outros, ter o que os outros têm, viver como os outros vivem, ele não consegue, ele vive com fardo em cima de si. E é isso que muitas vezes nós estamos por aí. Mas enfim, para concluir, o mundo passa, seus prazeres, seus deleites passam junto comigo. Os homens e as mulheres que servem a Deus permanecerão eternamente.